O meu trabalho de cinema é muito baseado em recursos de montagem. Então, tudo a base que os teóricos russos criaram para definir o que era uma teoria de montagem, que recursos que existem que podem ser usados para criar sentido, gerar sentido num filme, eu me aproveitei muito, sabe? E até hoje acho que uso muito a ideia de montagem, especialmente para o cinema narrativo, que é assim, uma coisa que me interessa muito. Eu, por exemplo, só para dar um exemplo, trabalhei muitas vezes com não atores. Gosto muito de trabalhar com não atores, mas às vezes a gente nem sempre consegue extrair do não ator aquilo tudo que a gente está esperando, né? Ou que você tem planejado para uma cena e tal. E a montagem ajuda muito a você ter um controle sobre a construção narrativa do filme, que depende menos dos atores, por exemplo, vamos dizer assim. Então, acho que não é à toa que muitos diretores assim, dessas chifres dão uma importância meio dúbia ao ator, né? Aquele Hitchcock dá uma sacaneadinha, diz que o ator é gado e tal. Então, a influência desse pessoal e do Vertov na maneira que eu gosto de trabalhar é isso, assim, aprender a contar uma história através da montagem. S tobom, da Gospodina ti mi družinama. Vertov é mesmo um fruto da Revolução Russa, né? E Eisenstein, quer dizer, você não imagina essa efervescência da produção russa acontecendo aí no princípio do século passado, se não fosse a Revolução Soviética. De uma maneira até, assim, isso do jeito que eu falo, parece que eu estou ligando só a coisa material, né? Porque é claro que você o cinema sempre foi um meio muito caro, até hoje é isso, né? E se você não tem os recursos para fazer os filmes, se você não tem controle dos recursos para fazer os filmes, você não tem como fazer, né? Quem controla o dinheiro que vai para os filmes, seja um grupo de produtores executivos em Hollywood, seja o Estado, no caso da União Soviética, você quem decide o que vai ser produzido. Então, quando termina a Revolução e começa a União Soviética em si, o que acontece é um grande experimento histórico, né? Um laboratório mesmo. Cara, como é que a gente pode... Vamos fazer uma economia que pela primeira vez na história é totalmente planejada. A gente vai fazer planos de 5 anos e a cada 5 anos a gente vai definir tanto dinheiro vai para a indústria, quantas pessoas vão trabalhar na agricultura, quanto vai ser produzido de máquinas pesadas e tal. E o cinema seguiu essa lógica, né? Não de maneira só, vamos produzir tantos filmes por ano, mas de que vamos fazer um cinema que é realmente planejado, que a gente vai ter controle sobre o que vamos gerar sentido, vamos explorar as formas de criar sentidos, de fazer a propaganda, de estabelecer uma conexão com as massas, né? O cinema como arte de massa, como ferramenta de agite próprio. Então, o cinema passa a ser também um experimento, e essas pessoas tinham os recursos para experimentar, né? Deixa eu juntar isso aqui com isso aqui numa montagem, ver o que acontece. Vou fazer isso aqui com o público, ver o que acontece. Então, ele
é isso, o cinema do Vertov é fruto mesmo de uma situação muito especial. Assim como o cinema brasileiro de hoje em dia é fruto de um experimento também, de fazer um cinema comercial. Para mim, revendo, sei lá, ano passado eu revi O Homem com a Câmera, uns 2 anos atrás. E me parece um cinema super cerebral, né? Esse cinema mesmo, tipo, que tá ligado a uma meticulosidade, um planejamento que e a uma maneira de tentar produzir uma subjetividade artificial quase, né? O Vertov, quando você vê os filmes dele, você vê até o olhar dele sobre a União Soviética, sobre o que está acontecendo ali, mas é um olhar muito dirigido, né? E pouco intuitivo, vamos dizer assim. Ele é um cinema Eisenstein também, mas o Eisenstein, como vem do teatro, ele vem de uma coisa mais do drama, ele se deixa, acho que ser uma poética maior, assim, do que o... Poética não tem como medir, mas acho que ele é mais livre para passar sensações. Né? O Vertov, como resolveu fechar no documentário e estabelecer limites muito concretos do que pode ser um filme documentário ou não, ele mesmo se enrola, porque ele propõe essa ideia do cineolho, de um cinema que é totalmente mecanizado, a gente está só mostrando a realidade e tal. Mas ele mesmo, no meio do processo, ele começa a fazer encenações, porque o que ele tinha proposto, esse método super frio, e falar, não, o cinema tem que ser só a tradução da realidade, não dá conta do que ele estava querendo expressar. Então ele mesmo, você percebe, vendo o filme, que muitas cenas são montadas, são encenadas, tem atores e tal. Dentro de e os manifestos são contrários, falam, não, eles fazem um cinema direto e tal. Agora, essas ideias, talvez seja o grande valor do Vertov, além de todas as experiências cinematográficas, seja da difusão de ideias, né? Porque é uma ideia muito forte você fazer um cinema, vamos pensar um cinema direto, um cinema sem manipulações, vamos dizer, não é bem isso, manipulações, porque o cinema é a arte da manipulação, mas um cinema que que traduz a realidade de maneira direta. Isso até hoje tem resultado. Se você pensar gente fazendo documentário hoje, se você pensar o Mídia Ninja, quanto tem de cinema direto, de cineolho ali naquelas câmeras, milhares de câmeras. Esse é o sonho, né, do Vertov, essas milhares de câmeras gravando o tempo todo e armazenando todos esses vídeos numa nuvem na internet. E o cinema verité, direct cinema, free cinema, vários movimentos que são muito ligados às ideias do Vertov. É interessante isso que você falou de ser um cinema de mostrar totalmente a realidade cerebral, sem ser passional, né? É muito diferente de muita coisa que a gente vê. Exatamente. Se você vê o filme, você tem essa sensação que ele é muito, muito bem pensado. Assim, cada corte, tem uns cortes que são, assim, você vê, esse corte aqui foi feito para fazer uma ligação gráfica, esse corte aqui foi feito para uma ligação de sentido. Esse aqui está contando uma historinha sobre a produção da União Soviética, né? Mas tem pouco coração, assim, né? Tem pouco erro também, tem pouco... E a gente, principalmente no Brasil, a gente gosta muito de adotar os erros e as coisas assim, e ver o que acontece.
É um grande experimento muito rico de montagem, de documentário, né? De se pensar que um documentário é uma arte que estava iniciando. O Nanook é de 22, né? Esse filme veio 5 anos depois. Então, ninguém sabia bem o que era fazer um documentário. E ele fez um documentário que assume toda essa teoria russa, soviética do cinema, então, se você imagina que em um documentário você vai pegar cenas da realidade, pessoas falando e tal, não, ele já incorpora a ideia de que vou filmar essa determinada coisa, essa coisa vai ter ligação com tal, então vou filmar um plano do cara produzindo eletricidade, essa eletricidade corre para um lugar tal, essa vai para uma fábrica que gera tal coisa, então tem toda uma montagem ali dialética que é muito baseada na teoria mesmo marxista, sabe, de ver o mundo, uma maneira de ver o mundo. Então, é um experimento muito perseguido, porque quando você vê também, tem um maravilhamento, apesar de ser um pouco frio, da quantidade de ideias que você vê nesses cortes, nessas ligações, nessas montagens, e coisas que são bonitas também, o plano a motocicleta que você vê, de repente você acha que está vendo a motocicleta, mas de repente a motocicleta está dentro do cinema e de repente você está vendo a própria equipe. Tem várias coisas que são ideias que encantam também. Essa é uma relação utópica, né? De sonho, porque o homem quer ser ciborgue, ele quer ter ele quer ser máquina, ele quer ter essa conexão com as ferramentas, sabe? E a câmera é um objeto esse objeto de captura, né? Ele é um animal que a gente quer estar conectado para pegar as presas que são a realidade à nossa volta e tal. Mas tem um limite nesse equilíbrio. A gente está sempre intermediando, a gente está sempre se traindo. O nosso olho nos trai o tempo todo. A gente acha que viu alguma coisa e não viu. E a ideia de um quino-olho, de um cinema diretamente ligado ao nosso nervo óptico, é muito mais válido como ideia do que como uma coisa prática. Por isso essa coisa mesmo de que o próprio Vertov se trai quando faz coisas que não são exatamente um olhar direto da realidade para a tela do cinema, né? Mas tem um valor muito grande como utopia, como ideia. É uma coisa que a gente ainda corre atrás dessa ideia de fazer um cinema que seja tão transparente, tão direto que vai captar a realidade diretamente. Porque tem um cientificismo, né? Porque a Revolução Russa, a Revolução Soviética é muito cientifista, né? Ela acha que tudo vai ser solucionado através de estudos e planejamento, e a gente pode pensar numa sociedade utópica que vai ser super planejada e todos vão ser felizes. E até enquanto experiência desse dito comunismo, né, que não seria
Na verdade, o comunismo mesmo nunca foi alcançado e continua sendo esse lugar utópico. Mas a experiência foi traidora também para a Revolução Soviética, né? Hoje é um país dos mais capitalistas mais ferrenhos e loucos, assim, oligarcas do mundo. Você acha que a gente tem mais influência do Vertov do que a gente acha que tem? Com certeza, porque a verdade é essa linguagem de cinema que a gente está habituado a ver, a gente está o tempo todo educado, não só o Vertov, né, mas todo esse e não só os russos, o Griffith também, tudo isso. A gente foi educado a ver esse cinema. E a gente se encanta quando vê um corte interessante e tal, mesmo, ou se incomoda com um corte duro, mesmo sem saber que a gente está sendo também parte do experimento da montagem. Então, quando a gente vai no cinema, a gente acha que são coisas muito naturais ou coisas muito duras. Na verdade, são coisas que foram muito planejadas até e experimentadas e repetidas até nós nos tornarmos espectadores de cinema que dominamos a linguagem do cinema e sabemos receber as histórias visuais de maneira natural. Mas não é tão natural, a gente foi educado e essa educação partiu desses inventos desses pioneiros. Né?